Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor, professores e alunos da nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus aqui estamos mais uma vez, juntamente com vocês, para mais uma aula desta feita, a lição de número 8. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando a respeito do Sermão do Monte. Então, já apresento aí para vocês a lição de número 8, com o título A Piedade Perfeita do Reino dos Céus. O nosso texto áureo nessa oportunidade está em João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Para essa lição de número 8, nós temos a nossa introdução, que faço a leitura para vocês agora, da seguinte forma: nas lições anteriores, estudando a primeira parte do Sermão do Monte, aprendemos que o súdito do reino dos céus vive de acordo com a justiça perfeita revelada na lei, porque suas obras procedem de um coração regenerado, renovado e bem-aventurado por participar das virtudes desse reino celestial. Desta forma, ele é como o sal da terra e a luz do mundo, pois reflete as perfeições de Deus e glorifica-o no trato com os homens, por isso sendo reconhecido como Filho de Deus. Prosseguindo em seu ensinamento, o Senhor Jesus revela agora que, quanto à devoção para com Deus, não poderia ser diferente, pois a sincera e integral dedicação do súdito do reino, que busca somente a glória de Deus, contrasta com a religiosidade hipócrita dos escribas e fariseus, que se importavam mais com o aplauso dos homens. Muito bem, dando então continuidade aí à nossa lição, e mais uma vez destacando a respeito das características dos súditos do reino de Deus. E o principal marcado aqui para vocês é a questão de termos um coração regenerado. E o coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Logo, é Ele que está no controle da nossa vida, das nossas obras, dos nossos comportamentos, atitudes, de modo que nós temos que realmente produzir frutos de arrependimento. Um contraste com a vida de um religioso. Todo o tempo que nós aqui temos na nossa lição a respeito de escribas e fariseus, nós estamos destacando os religiosos da época de Jesus, ou seja, aqueles que queriam apenas viver pela aparência. Então, as atitudes e comportamentos não condiziam com aquilo que eles pregavam
e com aquilo que eles ensinavam. Então, esse aqui é o destaque. Esse grupo de pessoas, eles buscam, então, o aplauso dos homens e não a glória de Deus. Bem destacado. Se naquela época existisse algum religioso que tivesse no seu coração o desejo de buscar a Deus, de louvar a Deus, então esse ensinamento não diz respeito a estes, no tocante aí ao apontamento de uma atitude hipócrita. Hipocrisia é para aquele que prega uma coisa e vive outra, bem destacado. De modo que, nos nossos dias, a mesma coisa. Querem fazer alguma coisa para Deus, no entanto, é só dentro da igreja ou diante dos homens. Na vida cotidiana, não condiz aquilo que ensina, aquilo que prega. Então, um escriba ou um fariseu também, aí figuradamente falando. Dito isso, vamos seguir para a nossa lição. Eu apresento aqui para vocês o esboço da nossa lição de número 8, então, como primeiro tópico, a piedade do reino dos céus e as esmolas. Então, nós vamos tratar desse primeiro ponto. No segundo, nós vamos falar sobre a piedade do reino dos céus e a oração. E no terceiro, a piedade do reino dos céus e o jejum. Então, 3 pontos aqui para nós, nesta aula, desenvolvermos. No primeiro tópico, a piedade do reino dos céus e as esmolas, Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, quero fazer a leitura com vocês nesse momento. Leio. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Vamos, através aqui da nossa leitura do material, explicar esses versículos que ora acabamos de ler. Vamos lá para o nosso primeiro parágrafo, na sua primeira parte. A partir desta mensagem do sermão, o Salvador demonstra em que consiste a verdadeira piedade e devoção para com Deus, ilustrada em 3 práticas que eram consideradas, como de fato são, as mais importantes formas de expressar essa piedade, nas quais os escribas e fariseus também haviam introduzido o fermento das suas interpretações, reduzindo as orações e as esmolas a meros atos de religiosidade exterior. Pela sua ordem, Cristo começa desmascarando a hipocrisia deles na prática da caridade para com o próximo, isto é, de doarem dos seus bens materiais àqueles que destes têm falta. Não apenas é um dever prescrito na lei, como também é notório o cuidado de Deus pelos desamparados e o seu zelo para vingar a negligência do seu povo por não assisti-los ou impor sobre eles qualquer exigência. E isso está aqui registrado em Êxodo, capítulo 22, também Deuteronômio, capítulo 15, prescrito na lei do Senhor, que o povo deveria ter, sim, cuidado com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas,
Então, as esmolas faziam parte, sim, de uma vida piedosa. Agora, o que Jesus ele está aqui trazendo em evidência não é o fato de dar uma esmola, mas sim o propósito. Com que propósito aqueles homens eles faziam aquelas esmolas? E é exatamente isso que nós vamos aqui aprender. Eu quero deixar já uma explicação a respeito de hipocrisia, que é o ato de fingir virtudes, sentimentos ou crenças que a pessoa não possui, vivendo de forma incoerente com aquilo que ele mesmo prega. Então você vai anotar, você pode pausar o vídeo aí e você pegar essa definição de hipocrisia para lá na sua sala você apresentar também esta explicação. E a outra é a questão da piedade, que quer dizer devoção, respeito e amor a Deus, ou então as coisas sagradas, que é o que aqueles homens aparentavam ter. Olha a expressão que eu utilizei, aparentavam ter, ou seja, queriam transmitir isso para os homens, era algo aparente. Então, nesse caso, hipocrisia é viver de forma incoerente com aquilo que nós pregamos ou ensinamos, a mesma coisa. Mais uma vez destacamos, se nós somos professores da escola bíblica dominical, professores, pregadores, pastores, enfim, qualquer trabalho que nós realizemos para Deus, dentro do contexto da comunidade cristã, e nós estamos querendo fazer com que a comunidade viva, mas no dia a dia eu não vivo, então eu estou com uma atitude também de hipócrita. Na segunda parte, doar era a essência da própria obra de Cristo, pois ele veio ao mundo para dar nada menos que a sua própria vida, como prova máxima do seu amor. Sem dúvida, portanto, Jesus não apenas praticava a caridade, dando de comer, de beber e vestir aos que não o tinham, como também insistia na importância desse ato como demonstração de desapego das riquezas desse mundo e de amor para com o próximo. Lição que os discípulos seguiram rigorosamente, tanto durante o seu ministério como depois, ou durante o ministério de Jesus, ali vivendo com Jesus, como também eles próprios no dia a dia após o ministério do Senhor Jesus. E aqui a questão é melhor explicada para nós, dentro da nossa lição, dessa parte que eu destaquei no material para nós. Quando nós temos um desejo no coração de dar esmolas, de ajudar o nosso próximo, isso aqui tem dois propósitos principais. Repito, destacado aí. O primeiro é que nós não estamos presos. É uma demonstração de que eu não estou preso às coisas materiais, não estou apegado a elas. Ou seja, eu não estou vivendo uma vida que seja totalmente dependente do que eu tenho de material. E segundo, é o amor ao próximo. Então, uma vez que eu tenho comigo e posso ajudar o meu próximo, então eu devo fazer isto aqui como uma demonstração também de que eu sou um fiel súdito do reino dos céus. Agora, o contrário de um religioso, que ele não quer fazer com esse propósito. O propósito dele é simplesmente ser reconhecido pelos homens. E exatamente aqui que está o alvo do ensinamento de Jesus. Porque Jesus, ele quer que nós vivamos verdadeiramente o cristianismo. Ou seja, seguir o seu exemplo. E como lido aqui,
Ele é o maior exemplo de doação, não é verdade? Que ele deu aquilo que existia de mais precioso, que é a sua própria vida, se entregando para salvar, para libertar, resgatar pecadores da condenação eterna. Se o nosso mestre nos deu um exemplo tão grande disso, nós não podemos fazer nada diferente do que ele realmente demonstrou através do seu comportamento e da sua forma de viver. Nós temos essas referências apontadas aqui, que eu vou ler. Começo com Lucas, capítulo de número 12, e o versículo de número 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então Jesus, ele não está contra as esmolas. Isso aqui é para ser feito. Agora, o que ele realmente ataca aí os religiosos é exatamente no propósito com que eles estão realizando tal coisa. Capítulo 18 ainda de Lucas, e agora o verso de número 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui nós temos um jovem rico que chega para Jesus e pergunta a respeito da vida eterna. E aí Jesus diz para ele o que é que deveria fazer para ter a vida eterna. E cita a lei. E ele também já vai dizer, letra da lei, tudo isso aqui eu tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus vai dizer para ele, já que a resposta dele é, tenho observado a lei, então Jesus diz para ele, que falta uma coisa. E vamos ver o que é. Pega tudo que você tem, vende e doa para os pobres, reparte com os pobres. Aí o que vai acontecer? Ele vai ouvir isso, ficar triste, porque ele era muito rico, e então deixa Jesus. Ou seja, ele não quis repartir aquilo que ele tinha. Agora caiu em contradição com aquilo que ele estava dizendo que praticava desde a sua mocidade. Engano, só vivia uma falsa religiosidade. Essa era a situação também desse moço, e de acordo com aquilo que nós estamos passando aqui na nossa lição. Em Atos, capítulo de número 4, nós vamos ver como que a igreja primitiva, ela vivia, então, os ensinos de Jesus. Durante a época de Jesus, ele ensinou e eles praticavam isso, mas também durante o ministério deles próprios, eles também estavam cumprindo. Capítulo 4 de Atos, e os versos 34 e 35, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Então percebam que a igreja primitiva realmente ela vivia também aquilo que ensinava, aquilo que pregava, assim como o seu mestre ensinou. Lógico, nós que estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, o que nós estamos ensinando também? Senão aquilo que Jesus nos ensinou, e estamos passando o ensino à frente, e lógico, se requer daquele que prega, que ensina, mais uma vez eu falo, que viva realmente
conforme prega e conforme ensina. Na igreja primitiva não havia necessitado. Por quê? Eles igualavam tudo. Então, aquele que tinha muito, ele repartia com aquele que tinha pouco. Então, aquela comunidade era nivelado, existia igualdade, não como muitas das vezes nós vemos hoje na nossa sociedade, uma desigualdade social terrível, né? Agora, o mundo pode ser assim. Dentro da nossa comunidade cristã, não deveria. Nós deveríamos repartir mais. E é o que nós estamos aprendendo aqui a respeito de esmolas, né? De repartir aquilo que Deus ele tem nos dado e com abundância. Então, nós vamos também fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. A primeira epístola de João, capítulo 3, eu vou ler o verso 16, 17 e 18. Conhecemos a caridade nisto, ou seja, o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ensinamento de João para nós. Se nós não andamos conforme esses versículos que acabamos de ler, então a nossa atitude ela é hipócrita também. Logo, estamos nos parecendo com escribas e fariseus da época de Jesus, e não com o nosso mestre. E aí, assim, nós estamos incorrendo no desagrado a Deus, e não agradar ao Senhor Deus na nossa caminhada e jornada. Vamos seguir para o segundo parágrafo ainda desse primeiro tópico. O ensino de Jesus, nessa passagem, não é propriamente de que deveríamos evitar dar esmolas, quando esse ato poderia ser visto ou mesmo reconhecido por outras pessoas. Na verdade, é de se esperar que, como nas demais obras de justiça, a prática da verdadeira piedade também brilhe diante dos homens, para que assim Deus seja glorificado e agradecido, e outros sejam incentivados pelo exemplo. Vamos entender bem isso aqui. Às vezes, dentro da comunidade cristã, já ocorreu muito isso, de pessoas não quererem fazer algo desse tipo, como a esmola, de forma pública, invocando esse ensinamento de Jesus. Não é isso que Jesus está ensinando. Vai dar uma esmola, tem que fazer escondido, tem que ir lá na casa da pessoa, depois que escurecer. Aí ele chega na porta da casa da pessoa, olha para um lado, olha para o outro, para ver se ninguém está vendo. Ora, para que tanto suspense assim? Não há problema nenhum de você chegar diretamente com uma pessoa, ou até mesmo da igreja. Nós fizemos um apelo para uma oferta especial, e você claramente dizer: pastor, eu quero ofertar. E se você declarar até a sua oferta, o valor da oferta, que mal que haverá nisso? Nenhum mal existe nisso. Desde que o coração, que é que Deus está sondando, seja sincero e verdadeiro em cair naquilo que nós lemos no parágrafo anterior, que é um ato devocional diante do Senhor com verdade, tá bom? E que seja por verdadeiro amor ao próximo. Então, na realidade, conforme nós estamos vendo aqui, é para que as pessoas possam enxergar isto e até serem incentivadas por essa atitude que você está tendo, por essa prática que você está desenvolvendo. Temos a referência aqui de Atos, capítulo de número 11, e o verso 29 e 30,
antes de prosseguir essa leitura aí, eu vou ler com vocês esse texto, verso 29 e 30. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 1 e 2. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Então vejam, essa atitude da igreja, essa atitude de alguns irmãos, era uma atitude louvável. Ou seja, a igreja conhecia muito bem aqueles homens que eram piedosos dentro dela, e muitos estavam seguindo o exemplo. Vamos continuar aqui a leitura do parágrafo. Mas o pecado desmascarado aqui por trás da prática dos escribas e dos fariseus é o da hipocrisia. Destaquei para vocês. Vocês já têm a definição do que é hipocrisia. Ou seja, quando o ato exterior de piedade se torna um pretexto ou passa a ser praticado para alcançar não a aprovação de Deus, mas sim um aplauso e louvor dos homens, tornando-se essa exaltação um fim e uma recompensa em si mesma. Isto é abominável aos olhos de Deus, pois contraria a verdadeira glória que o homem deve buscar dele, a qual consiste em fazer a sua vontade, e não que atenda aos seus próprios interesses. Então, na sua revista de escola bíblica dominical, dê um destaque aqui para esse segundo parágrafo do primeiro tópico, porque aqui está o cerne do nosso tópico. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que nós vemos nos dias atuais. Existem pessoas que têm uma condição financeira muito excelente, e sempre em épocas de festas, eles costumam, de repente, doar, às vezes, brinquedos, dependendo da época, alimentação, enfim, e fazem festa, às vezes, em lugares mais pobres. E muitas delas, quando a fazem com o intuito realmente de estender as mãos e ajudar o necessitado. Em contrapartida, existem outros que querem sair na mídia. A propósito, existem programas televisivos que se aproveitam da situação de estado de miséria das pessoas, de necessidade das pessoas, para fazerem aí quadros nos seus programas que demonstram estar ajudando a pessoa a construir, de repente, uma casa, a fazer algo excelente por uma pessoa. Mas qual que é o propósito com que realmente fazem isto? É estender as mãos e ajudar verdadeiramente as pessoas? Lógico que não, tá bom? É lógico que também estão ajudando. Todavia, o propósito maior é naquele horário alcançar audiência. Porque esse tipo de trabalho, esse tipo de ação vai atrair a audiência das pessoas. E de repente vão olhar para aquele apresentador, como que ele é bonzinho, como que é excelente. Na realidade, o que ele está alcançando com isso? Aplauso dos homens, reconhecimento dos homens, e o seu programa está aumentando a audiência, se aproveitando daquela situação miserável da pessoa. Então, dentro do contexto, mas isso é mundo. Agora,
dentro do contexto de igreja, nós não podemos ter uma atitude semelhante, de querer aparecer com uma ajuda ao próximo, que era o que realmente estava acontecendo naquela época de Jesus. Então, dar esmolas e publicamente está errado? É pecado? Não. O que é o pecado? Pecado é o da hipocrisia. Isto sim, que é esse ato exterior de piedade e que se torna um pretexto para alguém alcançar alguma aprovação ou algum louvor dos homens. No tocante a isso aí, Lucas capítulo 16, o verso 15, é aquilo que Jesus disse: tudo aquilo que dentre os homens é elevado, para Deus é abominação. Então, tudo que nós fizermos, devemos fazer para buscar a glória de Deus, seja no secreto, seja em público, desde que isso realmente dentro de nós esteja buscando o louvor do nome do Todo-Poderoso. Agora, se é feito até mesmo às vezes em secreto, mas está esperando recompensa de homens, você já recebeu o seu galardão, de modo que Deus não tem mais nada para fazer por você, porque os homens já fizeram, já te aplaudiram, já te elogiaram, e era isso que você queria. Pronto, o galardão é esse, tá, já está acabado, já está pronto. No nosso terceiro parágrafo, ainda a respeito das esmolas, não se trata, portanto, forma exterior do ato de dar esmola, mas sim das intenções e pensamentos que o acompanham, ou de como esse e qualquer outro ato de piedade procede do coração, se de um genuíno amor a Deus e ao próximo, ou de um desejo pecaminoso de vangloriar-se usando o nome de Deus. É o que se depreende da exortação: não faças tocar trombeta diante de ti. Ou seja, não se deve buscar o reconhecimento, nem chamar a atenção dos homens para o ato. Do mesmo modo, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Significa que aquele que realiza um ato de caridade não deve pensar mais sobre o mesmo ou considerá-lo além do que convém a um sincero interesse pelo próximo e por fazer a vontade de Deus, sabendo, porém, que nada passa em oculto aos seus olhos, mas cada um receberá dele o louvor no último dia. Que fique bem claro para nós, então, esse primeiro tópico a respeito da piedade do reino dos céus e as esmolas. Aquilo que está dentro do nosso coração, o propósito do coração, a intenção do coração. No que eu estou pensando quando eu estou ajudando alguém, quer seja no secreto, quer seja em público. Bem, dentro do meu coração, o propósito é realmente demonstrar interesse pelo meu irmão e também fazer a vontade de Deus, ou eu estou querendo aí receber aplausos dos homens, hein? O que quero eu fazer? Então o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Lá na igreja primitiva, nós tínhamos Barnabé, e Barnabé era um homem piedoso, e ele então vendia lá as suas propriedades e trazia para os apóstolos, a fim de que se repartissem entre os irmãos. Olha que ato extraordinário. Agora, como que ele fazia isso escondido? Tem como esconder isso? Não tem como esconder. Então, isso era feito às claras. Todos na comunidade conheciam o Barnabé e sabiam que ele fazia isso. Mas fazia para o louvor e glória do nome do Senhor. No entanto, nós temos um exemplo ali contrário, que é Ananias e Safira, que vai lá, vende uma propriedade e também quer se passar diante dos apóstolos e diante da comunidade como pessoas piedosas. Então vendem a propriedade por um valor X, eles escondem uma parte, levam o restante para o apóstolo Pedro
e diz que aquela parte era a totalidade da venda da propriedade, quando não era. Pronto. Eles assinaram a sentença de morte. Porque estavam mentindo para os homens? De maneira alguma. Estavam mentindo para Deus. Estavam querendo mentir, enganar o Espírito Santo do Senhor com aquela atitude. Então, morreram. Tanto o marido quanto a esposa. Porque eles combinaram algo dentro de casa para enganar as pessoas. Então Deus revelou para o apóstolo Pedro, e aí então veio a sentença, e toda a comunidade tomou conhecimento disso. Então que nós, se queremos e devemos ajudar o próximo, que nós o façamos com integridade, com sinceridade, com um verdadeiro coração sincero diante de Deus, buscando sempre o louvor e a glória do Senhor Deus. Agora, quando damos esmolas, quando ofertamos algo na igreja, nós estamos fazendo com a intenção de ter retorno? Não, dos homens não. Eu espero ter retorno de Deus. Não, também não. Ora, se nós estamos contribuindo, estamos ajudando, porque nós já recebemos do Senhor. Agora, se Deus vai recompensar com algo mais, aí a misericórdia dele. Mas nós estamos fazendo porque Deus tem nos abençoado. O Senhor já tem nos recompensado. Aqui está então o nosso primeiro tópico. Vamos passar para o segundo, que é a segunda prática de piedade dentro do reino dos céus, que é agora a oração. Vou ler com vocês em Mateus também. O capítulo 6, agora, nós vamos fazer a leitura do verso 5 até o versículo de número 13. Vamos ler. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ora teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Feita essa leitura, nós vamos para a nossa revista e vamos trabalhar aqui os ensinamentos de Jesus com relação a esse assunto. Primeiro parágrafo, então. O próximo exemplo de piedade considerado por Cristo, à luz da integridade que convém ao reino de Deus, é o da oração. Mais uma vez, o que Jesus aqui reprova não é a oração realizada perante outras pessoas, como na oração congregacional. Isto é, quando os fiéis se reúnem para orar, um deles dirigindo-se a Deus em alta voz, em nome dos demais. Ou ainda, quando oram um pelos outros. Assim como em relação à prática da caridade, os escribas e fariseus também cumpriam esse dever com grande ostentação, para serem vistos pelos homens. Ou seja,
preocupando-se mais em serem reconhecidos pela sua piedade do que serem ouvidos por Deus, sendo que esta é a finalidade da oração. A orientação que o Senhor dá a seus ouvintes para entrarem no aposento e fecharem a porta, significa então que para não cair naquele erro, deviam se isolar de qualquer pessoa ou qualquer coisa que pudesse interferir em seus pensamentos e intenções, ou impedi-los de que seu coração, ao invés de apenas, olha só, de apenas as palavras da boca, estivesse voltado para Deus no momento da oração. Nós precisamos entender bem isso aqui, a respeito de oração. Alguns que ensinam, baseado exatamente nesse texto, que não se pode orar dentro da comunidade como nós oramos, ou então outros que ensinam que tem que ser literalmente isso aqui que Jesus escreveu. Isso aqui tem que ser repetido, literalmente e integralmente, de modo que querem discriminar, né, essa situação de pessoas que oram em público. Não é isso. Nós acabamos de ler que não é isso que Jesus está ensinando. Na realidade, o que Jesus ele quer mais uma vez é falar da intenção do coração, do propósito que está aqui dentro. Será que quando nós estamos orando aí em público, nós queremos também ostentar a habilidade aí de orar, ostentar aí a nossa piedade? Nós estamos orando pelos irmãos, eu estou demonstrando publicamente que eu oro por você, que eu oro por outro e por aquele outro. Será? Se for essa ostentação, então nós caímos aqui no que Jesus está nos exortando e corrigindo. Jesus está corrigindo. Então, agora, se publicamente nós estamos orando, como na nossa congregação, na nossa igreja, nós fazemos oração da fé, há um expressa ali, outro expressa lá, e nós aqui vamos fazer uma pessoa orando e todos concordando com essa oração, quer dizer que eu não posso orar dessa forma porque Jesus proibiu orar em público? Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso. E quando Jesus então manda entrar no quarto, é exatamente o que nós acabamos de ler. É para evitar de que nós possamos ser prejudicados de alguma forma aí, o nosso coração enganoso. Então lá dentro do quarto nós não vamos ter problema. E também não vamos aí ser distraídos, tá bom? Não vamos nos distrair de modo que a palavra apenas saia da boca, uma palavra simplesmente da boca para fora. Não. Nós lá dentro do quarto, nós vamos ficar pensando e nos voltar totalmente para Deus, e daí vai ser não só uma palavra verbalizada, mas algo que procedeu lá do profundo do coração. Então, se você lá dentro do quarto, você tem condição de fazer isso, ore dentro do quarto. Agora, você em público, você tem condições de orar coletivamente, mas mesmo assim, você ter uma oração que está procedendo do profundo da sua alma diante de Deus, e essa oração está chegando até os céus, então faça-se também, tá bom? Então nós praticamos as duas coisas. Quando é momento de culto, é momento de estarmos reunidos com a nossa comunidade, oramos juntos. E a intenção do coração é a mesma de quando nós estamos em casa e podemos também ter o nosso quarto de guerra, né? Estar lá aquele momento com o Senhor, orando, buscando a presença do Todo-Poderoso. Mateus capítulo 15, vejamos, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nesse sentido, o que adianta?
fazer longas orações em público para demonstrar que é uma pessoa de oração, mas de repente o coração tão distante de Deus. Misericórdia, né? Imaginou você encontrar uma pessoa na igreja que você vê que ela tem um momento de oração na igreja, se orar 1 hora, ela ora fervorosamente durante 1 hora. Se a oração for de 1h30, ela vai também. Só que a questão é, isso é sincero diante do Senhor? Que seja, né? Que as nossas orações de 5 minutos, ela seja de dentro do nosso coração. E se a nossa oração for de 1h30, que seja da mesma forma. É isso que nós buscamos. É o louvor do nome do Senhor e alcançar favor de Deus. A oração é buscar o favor de Deus. E só vai ser alcançado quando houver uma sinceridade, né? Essa oração proceder do profundo coração. Não uma simples ostentação diante dos outros homens. Nosso segundo parágrafo, numa primeira parte aqui, eu leio. Outro erro aqui censurado por Cristo na prática da oração é o uso das vãs repetições, ou seja, a repetição insistente de palavras prévia, cuidadosamente elaboradas, como que se Deus pudesse ser persuadido pela insistência, inteligência e beleza de nossos argumentos. Esta era a ideia que os gentios faziam da piedade, para os quais, quanto mais intrincada, impressionante, prolongada fosse a liturgia, mais certamente atrairiam a atenção dos seus falsos deuses. Para remediar esse erro, é preciso entender que o propósito da oração não é informar Deus acerca do nosso estado e das nossas necessidades, porque Ele sabe de todas as coisas e certamente proverá aquilo de que precisamos. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Quem é que tem intenção de levar ao conhecimento simples de Deus alguma coisa que esteja passando? E principalmente ainda com palavras aí bonitas, né? Com oratória, eloquência. Será que o Senhor Deus vai se impressionar com a minha eloquência, com a minha oratória? Vou poder eu impressionar o meu Deus com o meu vocabulário rico, meu vocabulário de português rico que eu tenho, eu vou impressionar o meu Senhor? Não. Eu posso até impressionar, de repente, os homens. O pastor Denilson fala bem, tem uma boa oratória, enfim, tem uma boa eloquência. Agora, Deus eu não vou impressionar. Afinal de contas, quem me deu a habilidade que eu tenho foi Ele. Então, eu não vou querer impressionar o Senhor com vãs repetições ou insistência em palavras bonitas, ou muito prolongadas também. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 26, aqui trata dos profetas de Baal, que no desafio de Elias, eles ficaram desde manhã até o meio-dia, gritando, se cortando, e falavam, e nada. Baal não respondeu. Contrapartida, Elias vai lá, arruma o seu altar, manda jogar água lá, porque a proposta era o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Então ele manda molhar, encharca lá o seu altar, e olha só, uma oração simples, objetiva, mas verdadeira, sincera, um coração reto diante do Senhor, algo que estava fazendo de acordo com a vontade de Deus. João, em uma das suas epístolas, vai dizer, qual que é a oração que Deus ouve? Ora, é quando nós estamos orando de acordo com a sua vontade. Essa oração é infalível e ela pode ser uma oração de meia hora, como pode ser oração de 2 minutos. E o que parece, Elias fez uma oração, se você for repetir
a leitura dessa oração de Elias aqui em 1 Reis capítulo 18, quantos minutinhos você vai levar para ler a oração dele? Eu acredito que nem 1 minuto. Mas, acabando de orar, o Senhor Deus dos altos céus mandou fogo, lambeu a valeta cheia de água e todo o holocausto foi consumido, mesmo encharcado. Eis aí o Deus que ouve uma oração verdadeira, sincera. A oração que é feita de acordo com o propósito do Senhor. É isso. Na segunda parte ainda desse parágrafo, quando apresentamos nossas petições a Deus em oração, estamos exercitando a nossa fé e confiança no seu cuidado, providência, bondade para conosco, confessando que assim como Ele sempre sabe do que precisamos, Ele também sempre suprirá as nossas necessidades, mesmo que muitas vezes seja necessário esperar com paciência. Por isso também o Senhor exorta, em outro contexto, a perseverar em oração. Ou seja, não desfalecer na confiança de que nossas petições serão atendidas, nem deixar de apresentá-las a Deus, pois Ele ouvirá no seu tempo, que pode não ser imediato, e atenderá do seu modo, que pode não ser o esperado ou desejado por nós. Mas aqui alguns detalhes importantíssimos com relação à oração. Já aconteceu comigo de orar por determinada coisa anos, para depois ser atendido. E outras que também orei por bastante tempo, e às vezes fazendo orações longas, um tempo maior, em orações que foram de tempos bem longos, às vezes orando, e às vezes não tinha resposta. Em contrapartida, um dia desci na igreja para orar, e foi uma oração de 5 minutos. Mas quando eu estava orando, eu senti dentro de mim que Deus havia me respondido. Entrei num agradecimento, num louvor a Deus, terminei a minha oração, convicto da resposta, e realmente depois, passados uns dias, aquilo veio acontecer. Então, não depende do tempo que eu oro e nem da qualidade das minhas palavras, como já dissemos. Depende muito da vontade, é do querer de Deus. Esses versículos, o Salmos 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como ao meio-dia. Ou seja, é ter confiança em Deus. Você entregou e deve entregar a tua vida completamente ao Senhor. Os Salmos de número 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência diante do Senhor. Então o Senhor vela muito por isso, né? A sua insistência, a paciência. A paciência, ela implica aí em confiança em Deus também, independência do Senhor, e uma crença firme naquilo que Ele está por realizar. Ainda em relação a tempo, que às vezes não é algo imediato que vai acontecer, e também ao modo que pode não ser o esperado de cada um de nós, Lucas, capítulo de número 18, o versículo 1 até o versículo de número 8, e contou-lhes uma parábola
sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a questão. A insistência, a perseverança, a paciência. Não seja apressado. Sempre digo para a igreja, os tempos mudaram. O século XXI é marcado por momentos de pressa, de ansiedade. Tudo que nós queremos tem que ser para ontem. E para ontem ainda já está atrasado para nós. Deus, ele não se adaptou ao século XXI. E a esse nosso modo de viver. De maneira nenhuma. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Não mudou. Então, aprenda com a Bíblia Sagrada como orar diante do Senhor. Mateus, capítulo de número 26, um exemplo aqui do nosso mestre, capítulo 26, e o verso 39, diz: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Leio até aqui, para realmente dizer para vocês. Primeiro, vejam, Jesus faz uma oração ao Pai, existe um desejo no seu coração em relação àquilo que ele está pedindo, porém, ele vai deixar para Deus fazer conforme a sua vontade, não é segundo a minha. Quem diz que toda vez que nós vamos orar, Deus é obrigado a responder, e ainda a responder de acordo com aquilo que eu estou pedindo, e na hora que eu quero? Não. O nosso Deus, ele é soberano. Então você precisa acreditar que ele ouve oração e deixe nas mãos dele. Ele vai fazer aquilo que é o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor, nós não sabemos. Então, vamos confiar no Senhor. Agora, precisa orar. Não pode se desanimar com a oração. O espírito tem que ter uma luta, né? O espírito está pronto. Pronto para o quê? Pronto para orar. O nosso homem interior está disposto a buscar a presença de Deus. A carne é fraca. Por quê? O corpo físico, vida de oração não é muito para ele não. Tá bom? Ainda mais se tiver de ficar parado ali, de joelho, 1 hora, 1 hora e meia. A carne não vai querer isto. Nesse sentido, ela é fraca. É fraca para ficar na presença de Deus em momentos de oração. Mas insista, lute, subjugue a sua carne e deixe o teu espírito, então, estar na presença de Deus e você buscar a face do Senhor. Terceiro parágrafo. Como vimos, o Senhor Jesus corrigiu as faltas mais graves cometidas
pelos escribas e fariseus que poderiam ser imitadas pelo povo na prática da oração. Mas não somente isto, para que não se sentissem intimidados pelo receio de cometerem novas faltas ao se dirigirem a Deus, o Salvador ensina os seus discípulos como deveriam orar, propondo-lhes um modelo de oração que contempla aspectos indispensáveis como invocação, petições e exaltação. Contudo, em vista da brevidade exigida pelo presente tema e dos ricos ensinamentos que se pode extrair de cada sentença dessa oração, reservaremos o seu estudo para a próxima lição. Combinado assim? Próxima lição. Eu voltarei para tratar a respeito dessa oração que está aqui em Mateus, capítulo 6. Não nessa aula, na próxima. Terceiro tópico, agora a piedade do reino dos céus e o jejum. Mateus, capítulo 6. Voltamos para lá, para a nossa leitura bíblica em classe, para fazer a leitura agora do verso 16 até o verso 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está no oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Aqui. Mais uma vez, nós estamos destacando essa hipocrisia dos religiosos da época de Jesus e agora no tocante ao jejum. Tenho aqui um primeiro parágrafo em uma primeira parte dele, que antes de fazer a sua leitura, eu quero fazer algumas observações com relação ao jejum. Preste atenção. Primeiro deles, o que é jejum? Ora, jejum é depois que você acorda e depois que acordou, você não se alimenta. Enquanto você não se alimentar, você está em jejum. De uma certa vez, na igreja, um pastor que ele dizia, olha, hoje eu vou ficar em jejum até às 16 horas. E uma certa vez ele ficou, e nós ficamos até impressionados, era um novo convertido. Depois ele veio a dizer que ele acordava 8 horas da manhã e falou do café que ele tomava. Parecia um colonial, do jeito que ele contou. E que a partir dali, ele colocou um propósito que não ia comer mais nada, até às 16 horas. E aí eu pergunto para você, isso é um jejum? Não. Jejum é você, como eu disse, ao acordar, não se alimentar. E aí existem vários propósitos que pessoas fazem no jejum aí com Deus, um jejum prolongado, de tomar água num certo espaço de tempo. Isso vai depender muito do propósito que você fez com o Senhor. Agora, de uma forma geral, jejum é não comer e nem beber. De uma maneira geral é isso. Agora, se você se levantar às 7 horas da manhã e você tomar um café reforçado, a partir daí você não está mais em jejum. Pastor, mas eu posso orar e falar que eu estou numa consagração com Deus até às 16? Pode. Pode se alimentar tranquilamente de manhã, toma um café reforçado e você vai fazer uma consagração diante do Senhor até 16, 17 horas. Não comer nada até às 16, 17 horas. Pode fazer também. Não tem problema nenhum. Deus não vai. Não, você comeu, não pode orar. Como que não pode? Mas você não vai poder dizer que é jejum. Porque você comeu, você se alimentou. Então, a partir dali, que você vai para uma oração de manhã, você tomou um café e vai para uma oração de manhã, você vai para uma consagração. Agora, se você acordou de manhã
e você vai para a oração e vai sem comer, então você está em jejum, tá bom? Então, que fique claro isso para nós. Jejum, de uma forma geral, então, é você acordar sem se alimentar. E aí orar, pode fazer um jejum de 2 horas, pode fazer uma oração de meio-dia, pode fazer um jejum de um dia inteiro, posso fazer um jejum de 5 dias, maravilha, que faça. E aí depende de como você iniciou a sua oração, a primeira oração em jejum e o propósito que você fez. Senhor, vou até o meio-dia sem comer nada. E aí você vai ficar em jejum até o meio-dia. Outra coisa, fazer jejum só dentro da igreja, ou eu posso sair. Ora, se você mantiver santidade ao sair, você pode. Agora, se você sair também em jejum e olhar uma paisagem aí na rua, você perdeu o seu jejum. Acredito que você esteja entendendo aquilo que eu estou falando, né? Ou então faz o propósito de oração, vai para casa, fica assistindo televisão, vendo coisas da televisão, que vai quebrar o teu jejum. Ora, o jejum depende aí, né? Se entende que vai ser um momento de consagração e reservado para Deus, né? Então não vá misturar as coisas. Agora, eu já tive questões também no passado que alguém estava em jejum e ele estava ali em secreto. E nós fomos fazer uma visita. E na hora que nós estávamos na visita, alguém ofereceu alguma coisa para nós comer. E eu e outro irmão não estava em jejum, tinha propósito nenhum com Deus, nós comemos. E o outro que estava conosco, ele não sabia como que ele falava que estava em jejum, então ele ficava e não quis comer. Por fim, ele não aceitou e falou que estava num propósito de jejum com Deus. Ou seja, a partir daí ele saiu e pensou que havia quebrado o jejum, porque falou que estava jejuando. Irmãos, que pecado existe de alguém saber que eu estou jejuando? Posso falar? Lógico que você pode falar, desde que não caia como um escriba e fariseu, que você vai dizer, vai fazer questão, e às vezes até desfigurar o rosto, né? Será que eu consigo desfigurar o rosto aqui para vocês? Para mostrar para vocês que eu estou em jejum? Não, eu não estou em jejum, não. E até tomei café da tarde hoje. Então, eu não posso fazer isto. Agora, se eu estou em jejum, eu vou na casa do irmão, fui fazer uma visita, fui orar por alguém, mas fui em jejum, alguém ofereceu alguma coisa para eu comer, por que eu não posso dizer, irmão, eu agradeço, mas eu estou num propósito com Deus. Pronto, quebrou o meu jejum, a partir de agora Deus não vai receber. Continue, meu filho, pode seguir avante. Pode fazer coisas corriqueiras do dia em jejum. E as pessoas podem saber. Agora, não pode você ficar trocando trombeta, né? Muito bem. Então, o que nós temos aqui, o Senhor Jesus corrigindo esses erros relacionados à prática do jejum. Outro elemento comum da piedade judaica, que os escribas e fariseus deturpavam ao ansiarem que outros percebessem o abatimento físico causado pela fome, estampada em seus rostos, e assim os louvassem pela sua abnegação. Aqui está o pecado, viu? Não é os outros saberem simplesmente. Assim como no caso da caridade e da oração, a repreensão aqui se aplica ao mesmo tipo de erro, buscar a atenção e o louvor dos homens para um ato que deveria ser uma expressão sincera de humilhação e quebrantamento diante de Deus. É uma forma de exteriorizar a percepção interior da minha própria miséria e impotência e o anseio premente daquele que jejua pelo perdão ou socorro de Deus, tá bom? Esse premente aí é algo urgente, que exige ação imediata, tá bom? Então eu estou em algo, eu preciso de um socorro de Deus urgentemente, então eu vou fazer um jejum. O propósito do jejum é esse, não é mostrar para ninguém que nós vivemos uma vida piedosa de oração e jejum, tá bom? Compreenda isso. Os textos estão aqui para nós,
principalmente segundo Crônicas, capítulo 20, épocas em que reis convocavam a nação para oração e jejum diante de um ataque do inimigo. E o jejum tem um poder, né? Sim, é verdade. Tem. Então é uma demonstração de humilhação e de urgência diante do Senhor, o jejum. Tem um propósito maravilhoso, tá bom? Então jejue. Tem algo urgente, busca Deus em oração com jejum. O jejum tem outros propósitos também, tá bom? De você ter uma vida mais santificada diante do Senhor. Mas faça tudo para a glória do nome do Senhor. Na segunda parte do parágrafo, assim o jejum também se tornou um meio de consagração a Deus, destacando as Escrituras que muitas revelações e decisões tomadas sob a inspiração divina ocorreram a homens e mulheres em momentos de especial dedicação ao Senhor, enquanto aplicados à oração e ao jejum. Nós temos aqui casos de Daniel, na verdade. Enfim, em Atos 10, Pedro. E notemos que o próprio Jesus, ao invés de dispensar seus discípulos dessa prática, antes a incentivou, recomendando a forma correta do jejum e, em certa ocasião, avisando que chegaria o tempo em que seria necessário que eles jejuassem. Então, há momentos na nossa vida que é necessário um período de jejum. Então, vamos aprender mais sobre ele e vamos praticar, sim, o jejum diante do Senhor. Segundo parágrafo, é verdade que, se praticado como mera formalidade religiosa ou por vanglória diante de Deus, ou ainda para atrair a atenção dos homens, o jejum não passa de um exercício carnal, sem qualquer valor para a alma, e que antes merece a reprovação de Deus, que não olha apenas para o exterior, mas vê e aprecia mais o coração quebrantado e piedoso do que o sacrifício de um tolo, que não se arrepende e negligencia a justiça. Às vezes é melhor você ir para uma oração de manhã bem alimentado e fazer uma oração de um coração quebrantado diante de Deus, e Deus vai responder essa oração, do que você ir para uma oração com jejum e às vezes querendo aplauso humano, ou um propósito, ou às vezes até sofrendo fome aí, e mais torcendo para acabar logo o jejum e querer comer logo, e você vai acabar perdendo. Então, certos tipos de jejum que homens fazem, que no caso os religiosos faziam, bem, isso aí é uma forma só de passar fome. Ou então, aqueles que querem entrar numa dieta para emagrecimento, fazem um jejum, às vezes até melhor do que muitos religiosos estão fazendo. Porque o propósito deles está sendo alcançado e, às vezes, aquele que pensa ser um súdito do reino dos céus está passando fome e nem sequer nem emagrecendo está. Porque não consegue nem ficar 1 hora, 2 ou 3, já está querendo comer, pensando no almoço, pensando na janta, pensando na alimentação. Então vamos pensar bem a respeito do propósito do jejum. Isaías capítulo 58, nós temos aqui o Senhor contra o povo. 58, verso 1. Clama a mim em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, e dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto.
Seria esse o jejum que escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que se incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o verdadeiro jejum. Então, se nós queremos ter um propósito com Deus, saibamos certamente aquilo que o Senhor ele requer. Sempre nas aulas passadas nós falamos misericórdia, o amor, isso deve prevalecer. Então o jejum, ele tem o seu propósito. Saiba o propósito do jejum, verdadeiro, sincero, diante de Deus. Agora, jejue com sinceridade, mas nunca deixe de estender as mãos para o necessitado, de ajudar uma pessoa que precisa da tua ajuda. Porque se não fizer isto e fizer o jejum, não estarás agradando ao Senhor. Agora, se não faz jejum, mas estende as mãos para o necessitado, estás agradando ao Senhor. Ah, mas eu quero também fazer o jejum. Maravilha, faça jejum, mas não esqueça do necessitado. Ou seja, faça o jejum, mas não deixe de praticar o verdadeiro amor diante do Senhor. E faça com sinceridade. Então, todas as coisas têm o seu devido tempo e a sua o seu verdadeiro incentivo e propósito. Que nós, através dessa aula, nós conheçamos isso, para não incorrermos em erro e acabar prejudicando aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Bem, assim chegamos à nossa conclusão, que diz: ao corrigir os erros cometidos por muitos na prática da caridade, da oração e do jejum, Jesus mostrou que, assim como a justiça perfeita do reino de Deus requer obediência sincera e verdadeira, e só pode partir de um coração renovado e regenerado pelo Espírito Santo. Do mesmo modo, a piedade perfeita só existe onde há sincera devoção a Deus, a qual, por sua vez, só pode existir naqueles que foram gerados para adorarem em espírito e em verdade. Lido a conclusão, apresento para vocês, então, o esboço da nossa lição de número 8, a piedade perfeita do reino dos céus. A nossa introdução, primeiro tópico, a piedade do reino dos céus e as esmolas. O segundo, a piedade do reino dos céus e a oração. E a terceira, a piedade do reino dos céus e o jejum. E a conclusão que acabamos de ler. O nosso texto áureo: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que nós venhamos fazer toda a obra de Deus com entendimento, com sinceridade, com inteireza de coração. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. O contrário disso é querer parecer para os homens aquilo que estamos fazendo. E isso não devemos fazer. Devemos fazer para Deus, primeiramente. Tá bom? Fazendo bem para Deus, vai ser demonstrado para os homens. Mas não é esse o propósito. O propósito é agradar a Deus. Assim encerramos a nossa aula de número 8, a lição de número 8. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e eu os espero na nossa próxima aula. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir
a todos vocês. Os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.